educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Sempre dicas importantes para você saber como lidar com o seu dinheirinho, né? E o nosso dinheirinho parece que está desvalorizando. Frederico Torres, bem-vindo, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Fred. Lembrando que o nosso telefone está liberado. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Frederico Torres, é só ligar para a gente agora, 3298-3440, bater um papo com a gente aqui ao vivo no Em Boa Companhia. É o telefone do ouvinte, hein? É só ligar, 3298-3440. Frederico, queria comentar com você. É uma matéria que foi publicada no jornal O Tempo há algum tempo atrás. Gostou dessa? Foi publicada no jornal O Tempo há algum tempo atrás. A repórter Ana Paula Pedrosa trouxe uma matéria com o seguinte título: Economista aconselha a fazer prestação em vez de poupar. Na sua opinião, está correto ou não está correto? Eu acho que não. Vamos dizer por quê, né? A lógica do economista era a seguinte: o pequeno poupador que investe na poupança, ele tem uma expectativa de rentabilidade do investimento dele de aproximadamente 7,5% ao ano. Na verdade, ele até dizia do mês de janeiro, né, que a inflação perdeu para a inflação. Desculpa, que a poupança perdeu para a inflação. Né? Por causa dessa inflação. A gente comentou semana passada, né, no programa de semana passada debatemos aí as razões para o crescimento da inflação nos primeiros meses de 2015. E aí então o economista pegava esse fato, que a poupança perdeu da inflação em janeiro, e dizia que o poder de compra, principalmente da baixa renda, está sendo comprometido. Recomendava, por consequência, que as pessoas de mais baixa renda fizessem compras parceladas como uma forma de defender o seu dinheiro. A lógica dele era a seguinte: você, se economizar R$100 por mês, daqui a um ano, né, para ter R$1.200, a geladeira, por exemplo, que você iria comprar, que custa R$1.200 hoje, ela já vai estar mais cara lá, daqui a um ano. Então, ele dizia que não vale a pena você economizar para comprar lá na frente, porque a poupança rende menos do que a inflação. Eu discordo dele pelo seguinte: em primeiro lugar, a expectativa de inflação para 2015, muito embora o mês de janeiro, os meses, melhor dizendo, de janeiro e fevereiro elevam bastante a inflação. Exatamente, por todas as questões que a gente falou semana passada, porque a gasolina estava represado o aumento que foi liberado no começo do ano, a energia elétrica estava represado o aumento que foi liberado no começo do ano, as matrículas, mensalidades escolares e transportes urbanos, uma série de coisas que estava represado, que foi liberado no começo do ano, esses são pontuais ali de janeiro e fevereiro. A tendência essa inflação ela vai descer um pouquinho, e a expectativa do mercado, quem são? Economistas, bancos, Banco Central e uma série de pessoas com muito conhecimento estimam que a inflação vai ficar por volta de 7,5% em 2015. A expectativa de rendimento para a poupança é de 8%. Ou seja, o ganho ele é pequeníssimo, mas ainda assim ele existe, tá? Então, essa é a primeira informação que eu acho que o nosso ouvinte tem que levar em consideração, é que se ele investir na poupança, que a gente já falou aqui também, né? Bom relembrar, que não é o melhor investimento possível, né? Há outras coisas melhores para se fazer com o dinheiro do que aplicar na poupança, mas mesmo se ele aplicar na poupança, tá? Ele ainda ganha levemente da inflação média. Inflação média, também falamos aqui, né, semana passada, que a inflação é uma média. A segunda coisa a poupança, né, como eu falei aqui agora, é um investimento ruim. Dá para fazer investimentos de baixo risco, e também já falamos aqui outras vezes, nunca recomendamos aqui nada que tenha risco e que vai levar à perda, né, do nosso ouvinte, mas dá para colocar dinheiro no LCI, no LCA, num CDB, num fundo de investimento também pós-fixado, agora que a taxa de juros subiu bastante, para conseguir por volta de 10% ao ano líquido de imposto de renda. Então você pega esse 10 e compara com a expectativa de inflação, que é de 7,5%, você ganha 2,5%. Ou seja, mais uma vez, rebatendo, né, o tom da matéria que você citou. Dá para ganhar
alguma coisa em termos reais, dá para superar a inflação, mesmo em aplicações de baixo risco. Então, essa é uma segunda razão pela qual eu discordo do economista. E a terceira e mais forte razão que eu discordo dele é o simples fato de que, enquanto você está economizando para comprar um bem no futuro, você tem flexibilidade. O que eu estou me referindo? Bom, eu estou economizando R$100 por mês para chegar daqui a um ano e ter os 1.200 de comprar aquela super geladeira. À vista. Isso, à vista. À vista. Ao invés de financiar... É outra história. Outra história. Ao invés de financiar, eu economizo para comprá-la daqui a um ano. Durante esse um ano que eu estou economizando 100 por mês, se acontecer o pior, financeiramente falando, se eu ficar desempregado, né, para usar um exemplo bem crítico e que está cada vez mais sendo discutido aí, as taxas de desemprego também começaram a subir em janeiro, fevereiro, expectativas para a economia são ruins para 2015, né? E a gente tem que trabalhar se prevenindo, né? Para o pior sempre. Mas então, vamos supor que esse consumidor que está economizando R$100 por mês para comprar a geladeira daqui a um ano, à vista, por 1.200, durante esse período, né, ele perca o emprego. Ele tem uma reserva financeira, né, que ele construiu e que ele pode usar para fazer frente às despesas que ele vem a ter enquanto ele não se recoloca no mercado. E que são mais urgentes do que uma geladeira. E que são mais urgentes do que uma geladeira nova. Né? Quer dizer, se ele tivesse comprado, como a matéria do jornal que você citou, né, recomenda, compra a geladeira e parcela, né, porque assim você faz um melhor negócio, como é que ele faria? Pegaria a geladeira para pagar as despesas que agora ele tem que pagar sem o salário porque ele perdeu o emprego? Não dá, né? Então, uma coisa que a gente valoriza muito, né, em finanças, na gestão do orçamento familiar, é flexibilidade. Perfeito. Tá? Então, é fundamental você manter esse conceito de poupar antes e consumir depois. Construir uma reserva financeira que te permita a fazer uso desse dinheiro em situações difíceis. Quando você fala em reserva financeiras, uma pergunta: existe no momento no mercado algum outro tipo de aplicação, mesmo que seja tão pequenininho assim, de R$100 por mês? Existe algum outro tipo de aplicação que tem uma rentabilidade maior? Existe uma aplicação que é muito boa do ponto de vista de risco-retorno, ou seja, ela é rentável ao mesmo tempo em que ela oferece um risco muito baixo, que é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é a possibilidade que nós aqui no estúdio, qualquer pessoa que está nos ouvindo tem, de adquirir títulos do governo diretamente através de um programa do Tesouro Nacional. Você gasta 1 ou 2 horas, uma vez na vida, para fazer um cadastro, né? E depois disso você pode fazer aplicações em valores tão pequenos quanto R$30. Esse investimento pode ser feito em banco público e privado? Pode ser feito através do Banco do Brasil, a Caixa, corretoras de valores, Banco Bradesco, Itaú. Quase todos os bancos intermediam, eu sempre tenho problema com essa palavra, essas aplicações. E tem até no site do Tesouro também, pode procurar aí na internet quem estiver ouvindo e estiver interessado, a lista das instituições financeiras que fazem essa intermediação. Então, é tão pequeno quanto R$30. Não tem aquela desculpa, eu tenho pouco dinheiro, eles não vão me oferecer uma boa taxa, isso é só para quem tem milhões, isso é só para os podres de rico. Não. Com R$30 você consegue acesso a excelentes taxas, né, que muitas vezes só eram, aliás, antes desse programa, só eram oferecidas para quem realmente tinha muito dinheiro para aplicar. Então vale a pena. Não, eu recomendo. É para quem tem um pouco de paciência e pode gastar essa 1 ou 2 horas para fazer um cadastro inicial. E tem aquela velha história também, né, Fred, de pesquisar o preço e, a partir do momento que você decidir pela compra, pechinchar, porque você está pagando à vista. Sim. Aquela velha história de à vista 1.200 ou em 12 prestações, isso é difícil para o consumidor entender isso. Como é que pode? Se eu posso pagar à vista, então eu devo ter um desconto. Porque eu já estou colocando o dinheiro integral ali na compra que eu estou fazendo. Mas se eu pagar em 12 vezes, aí já me facilita. Eu vou despender uma quantia pequena mensalmente. Essa história da pechincha
até... Qualquer consumidor pode pechinchar. Cabe ao gerente, ao proprietário da loja, conceder ou não esse desconto. Mas na maioria das vezes, consegue. Sim, está aumentando, inclusive, isso. Aqueles que não davam desconto têm concedido mais esses descontos no interesse de concretizar as vendas. Até porque o comércio está desacelerando um pouco, então eles têm tirado um coelho da cartola para poder conseguir fazer a venda. Então, esses descontos já disse, um ano meio difícil, né? Economicamente falando, um ano meio complicado esse ano de 2015. A recomendação da Pichincha, ela continua valendo, os descontos continuam cada vez mais presentes. E só para conectar dois assuntos, Amir, eu falei nesse terceiro elemento aí que é uma das justificativas pelas quais eu discordo aí da notícia do tempo, né, que é a flexibilidade que o consumidor tem durante o período de poupança, né? Isso se conecta com notícias que a gente tem tido agora também da queda do valor em poupança. Não sei se vocês escutaram ou leram alguma coisa, mas saíram recentemente números do volume de poupança no Brasil, e em janeiro... Houve mais retirada do que depósito. Mais retirada do que depósito, de quase 5 bi. Em fevereiro, outros... É preocupante porque o governo usa esse dinheiro, né, Fred? Sim, mas a conexão que eu ia fazer era um pouquinho diferente. Em janeiro saíram outros 6 bi. Significa o quê? Que o brasileiro está resgatando mais da poupança do que aplicando. Qual é a avaliação mais comum? Qual é a interpretação mais comum? Se ele está resgatando, ele vai consumir? Ele está resgatando para fazer frente às despesas extraordinárias dos meses de janeiro e fevereiro. Está cobrindo. Exatamente, ele está cobrindo o IPVA, o IPTU, né, a matrícula, o aumento da inflação, que às vezes se fez um pouco mais sentir no bolso dele. Exatamente o que eu coloquei no meu terceiro ponto. Enquanto você está construindo poupança, você tem flexibilidade. Se apertou daqui a 6 meses, você vai lá e resgata da poupança e cumpre com a sua obrigação. Né? Então, as duas coisas elas se conectam. O que está acontecendo, a interpretação do que está acontecendo hoje com os resgates em maior valor do que aplicações na poupança, sim, é justamente isso que eu falei. A possibilidade que nós, né, no nosso orçamento doméstico, que o ouvinte, né, com a sua finança ali, da sua casa, tem de lançar a mão de uma reserva que ele construiu, né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando o salário estava um pouquinho mais gordo, a inflação estava um pouquinho menor, né? Lançar a mão disso, resgatar e fazer o gasto. Não é a geladeira que ele comprou, não é essa que ele vai usar para pagar o IPTU. Não é o carro que ele financiou e se pendurou numa prestação alta, né, que quase toma o salário dele todo, que ele vai usar do carro para poder pagar a matrícula da escola do filho, que cresceu mais do que ele tinha esperado. Interessante. Lembrando que o nosso telefone 3298-3440 é o telefone do ouvinte. Você pode fazer a sua pergunta ao Frederico Torres. E o nosso companheiro Júlio Baranda tem uma pergunta para você, Frederico. Júlio, por favor. Ô Fred, bom dia. Bom dia. A gente vê aí, até voltando, resgatando um pouquinho que o Amir falou ali, suponhamos você tem uma geladeira ao preço de 1.200, essa geladeira ela é dividida em 12 vezes, você vai pagar então 12 prestações de R$100, correto? Mas você vai na loja, a loja te oferece o seguinte, 1.200 à vista, ou em 12 prestações de 100. Já não estão embutidos aí os juros nessas 12 prestações de 100? Então, naquele momento que você faz a pechincha à vista, você não estaria pagando então o preço real? Ou seja, se ela é 1.200, né, você pode pagar em 12 vezes de 100, não tem juros embutido aí? Tem que ter. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Muitas vezes se diz que não tem, que é um parcelamento, mas tem que ter. E tem uma grande discussão, acho que não é o objetivo da gente entrar nisso aqui agora, tem uma grande discussão jurídica até, que está escalando nas grandes alçadas sobre esse ponto, né? Se vale ou não vale, se pode ou não pode, e aí vai a loja contra o banco, contra o administrador de cartão de crédito, contra os órgãos de defesa do consumidor, né? O nosso foco aqui é dar orientação para o consumidor, para o pequeno consumidor, né? E aí eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente, porque é mais ou menos na linha do que o Amir já tinha falado, né? Existe juro embutido ali, não tem como não ter, tá? Não adianta ficar discutindo muito. A questão é exigir o desconto.
o desconto ele tem que ter. E se a loja que você está negociando não te der o desconto, vai no concorrente. Faz que nem o Amir falou. Vai no concorrente, tá certo? Porque na loja B ou na loja C, você vai encontrar, né, o vendedor que esteja mais disposto a reconhecer a existência desse juro embutido e a te oferecer um desconto na compra à vista. Então você pode entrar com esse argumento, não é isso? Sim. Você vai me dar um desconto aí, porque se eu estou pagando 12 prestações, já tem juros aí. A ordem de qualquer proprietário, de qualquer gerente, é justamente essa, é vender. Sim. Né? Se você fala, olha, eu tenho aqui uma loja, sua concorrente, que está me oferecendo um preço melhor, mais em conta. Não, mas peraí, vamos negociar. Sempre ele te puxa para o balcão de negócio novamente. Você sabe como é que funciona essa loja, por exemplo, que financia em 12 vezes no cartão, deixa parcelar em 12 vezes no cartão? Muitas vezes essa própria loja, ela precisa de capital de giro daqui a 4 ou 5 meses. Ela precisa de dinheiro. O que ela faz? Ela vai ao banco e antecipa o que eles chamam de recebíveis. Esses fluxos futuros, esse pagamento futuro. Porque ela não quer esperar que você, consumidor, pague. Ela vai ao banco e antecipa isso. Para antecipar isso, o que ela paga? Juros. Aí é complicado. Pedro Henrique Vieira. Ô Fred, olha só, no jornal Hoje em Dia, de hoje, tem uma manchete falando o seguinte: classe C sofre efeitos da crise e freia consumo. Protagonistas do recente crescimento econômico no país, os chamados emergentes, vivem agora outra realidade. Com o aumento do custo de vida, refazem as contas e cortam gastos. Dentro da matéria, Amir, inclusive, tem aqui, né, o que aumentou, né, de frequência no consumo e o que deixou de ser comprado pelos emergentes, digamos assim. Por exemplo, olha, polpa ou purê de tomate, o pessoal não está comprando mais, cremes e loções, bronzeador, protetor solar, cera para assoalho, sabão em pedra. E são produtos, por exemplo, que fazem parte do nosso dia a dia, da dona de casa, principalmente. Tava no carrinho sempre, né? Não é aquela geladeira, aquele eletrodoméstico, que pode ser uma coisa supérflua, né? A gente vê que o pessoal está poupando em coisas que eram do dia a dia mesmo, né? Que faziam parte ali do carrinho, como o Amir bem disse. A inflação que nós comentamos na semana passada, né? A gente fez um programa inteiro sobre isso, hoje falando sobre se é melhor, né, poupar ou fazer o crediário, mas tem coisa que não dá para deixar, né, ali de lado. Você até pode abrir mão da geladeira. Mas aí como é que fica nesse caso aí? O crédito que está cada vez menor com a inflação. Seria bom se também pudesse, sei lá, dividir a compra do mês em 12 parcelas? Não, tem supermercados que permitem o parcelamento. Vezes, parece, né? Depende do valor da compra, eles permitem o parcelamento. A questão que eu falo em relação ao parcelamento, e a gente tem experiência com isso, em assessorar pessoas que se atrapalharam com o parcelamento. O que acontece? Você começa a parcelar, né? Você, ao invés de pagar os 1.200 da compra, 1.200 não, porque vai remeter à geladeira, mas só compra de R$500, ao invés de pagar os 500 integralmente, você parcela em 5 de 100, vamos supor. A tendência das pessoas, maioria delas, é esquecer que ela parcelou e empurrou 400, né? Pagou 100 dos 500 que ela gastou, aí empurrou com o tomate, e empurrou os 400 para o mês seguinte. Aí a fatura vem com só 100, fica feliz, sobrou um saldo maior na conta e começa a gastar. Tá? É o ilusório, né, Fred? É ilusório. A maioria das pessoas não tem esse controle, tá? Do que está gastando e do que está ganhando. Então, vai empurrando para frente e chega lá na frente, perde o controle, porque aí empilha os 500 de dezembro com os 500 de janeiro, com os de fevereiro, e aí vem de uma hora para outra, o cara tem que pagar tudo e ele não tem condições de pagar. Aí começa a entrar onde? Naquela outra coisa que a gente já comentou aqui também, que é o rotativo do cartão de crédito. Esse é o maior palavrão de todos, né? O Amir comentou aqui, os juros do rotativo do cartão de crédito, para quem não sabe, é aquela... quando você paga a fatura mínima do cartão, aqueles 15%, né? Vamos supor que você tem uma fatura de 1.000, pagou 150 e empurrou 850 para o mês seguinte. Os juros sobre esses 850 que você deixou de pagar, eles estão atualmente em 340% ao ano. É uma cacetada. Note bem, nós estamos falando de inflação a 7,5%, de poupança a 8%, de uma boa aplicação financeira que a gente falou, Tesouro Direto a 10%. O juro do cartão de crédito está a 340% ao ano. E é aí que a dona de casa, que o consumidor que não tem o controle financeiro e que está se utilizando de parcelamento com frequência vai parar.
chega uma hora que ele não consegue pagar a fatura do cartão de crédito e ele vai morrer nesse 340% ao ano. Como é que a gente pode recomendar uma coisa dessa para alguém, né? Acho que nem pro inimigo, né, Amir? Não. Por mais inimigo que seja, isso aí já parte para uma sacanagem, né? Não podemos fazer isso de forma alguma. 3298-3440, o telefone do Em Boa Companhia, para você fazer a sua pergunta ao Frederico Torres, nosso economista. Quer fazer mais uma pergunta, Júlio Baranda? Fica à vontade. Porque, nesse caso, ninguém toma providência, né? Porque é um juros altíssimo, 300% é uma coisa absurda, e não existe um planejamento para conter isso aí, não é? Não existe uma política, né, para conter esse juros absurdo, porque você imagina, 300% ao ano, enquanto você falou 7,5% do juros governamental, né, da inflação, e um banco, uma operadora de crédito, faz um empréstimo a 300%. Aí você vê, quando é publicado o balanço dos bancos, principalmente os bancos privados, a margem de lucro que eles têm altíssimo. São bilhões. Pois é. Né? E não existe uma contenção. Brasileiro indo em cima. E não existe uma política de contenção disso aí. Uhum. Né? É um absurdo isso. Fred, tem uma música, né, Ami? Você lembra aquela música dos Mamonas Assassinas que falava que a felicidade é um crediário nas Casas Bahia? Né? É porque me parece que o brasileiro, Fred, por exemplo, é difícil para ele poupar. Então ele acaba se endividando porque quando você compra ali na hora, você recebe a geladeira. E aí pensar, não, eu vou ter que esperar daqui a 1 ano, juntando dinheiro para eu pegar a geladeira. Não, mas eu quero a geladeira agora, eu quero ela na minha cozinha. Esse imediatismo é que muitas vezes leva o consumidor para o buraco. Eu quero agora. E isso vai contra a disciplina que a gente recomenda que a pessoa tenha, a paciência. Quer dizer, planejamento. São palavras cada vez mais assim, em desuso, né? Mas o planejamento, a organização, a possibilidade, assim, o discernimento, né, para discriminar ou para escolher entre aquilo que é realmente necessário, como que o Pedro falou, aí o tomate, ou aquilo que dá para esperar 6 meses, né? O que a gente recomenda é que você faça a pergunta. Eu quero certa coisa. Eu quero, tá bom. Eu preciso? Eu preciso, né? Se eu não tiver isso, minha vida está em risco, ela vai significativamente perder qualidade. E finalmente, eu posso, né? Eu posso. Depois dessas 3 perguntas, você realmente respondê-las positivamente, aí é o caso de você realmente pensar em comprar. Se não, adie, né? Espere, planeje, poupe antes. E infelizmente, eu acho que essa matéria, ela dá que você citou no começo da nossa fala aqui, o Ami, ela dá uma noção contrária. Vá lá e faz a prestação que é melhor do que poupar. Eu discordo, né? Todo mundo tem um ponto de vista, não sou dono da verdade, mas para mim o que os números estão mostrando é o contrário, né? Eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante. Existem diversas verdades, mas a verdadeira é uma só. Fred, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença ao vivo aqui no estúdio do nosso Em Boa Companhia e renovar o convite. Na próxima segunda-feira você estar de volta aqui nos ajudando a lidar com o nosso rico dinheirinho. Frederico Torres, que é economista. Obrigado, boa semana para você. Estaremos aí com prazer, um abraço, muito obrigado, gente. E lembrando também do blog, né, que é o educandoseubolso.blog.br, lá tem textos do Fred, da equipe de economistas, né, e vários colaboradores também, né, Fred? Estamos lá tentando ajudar o pessoal, quem quiser saber direitinho se tem alguma armadilha aí em que está comprando, no título de capitalização, que o amigo gosta muito, não é? em outros produtos financeiros aí que são difíceis de entender, a gente tenta traduzir para o português isso aí para quem está ouvindo. E para você, 0800, hein? Você que é ouvinte do Em Boa Companhia.